Saúdo a cada um de meus amados irmãos com a maravilhosa graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, amados? Neste momento, amados, venho aqui com o objetivo de abençoar maravilhosamente a vida de vocês, e neste momento abençoo vocês com a apresentação dessa nossa série que tem por tema o Apocalipse do Eterno. Esse é o segundo estudo e a base desse nosso pequeno estudo se encontra em Apocalipse capítulo 1, versículo 4, que está escrito: Eu, João, escrevo às 7 igrejas que estão na província da Ásia. Glória a Deus. Primeira pergunta: para onde essas mensagens reveladas devia ser enviada? Então, de acordo com Apocalipse 1, verso 4, a palavra nos revela que essas mensagens reveladas devia ser enviada para as 7 igrejas. Segundo, aonde se localizava essas igrejas? Então, de acordo com o mesmo verso, a palavra nos revela que elas se localizavam na província da Ásia. Terceiro, o que se localizava nessa província? O que se localizava nessa província? Apocalipse capítulo 1, versículo 11, Bíblia Linguagem de hoje. Então, de acordo com esse verso, nessa tradução de Bíblia, a palavra nos esclarece que nessa província se localizava 7 cidades. Então, nessa província se localizavam 7 cidades. Quarta pergunta: qual era o nome dessas cidades? Então, de acordo com o mesmo verso, a palavra nos revela que o nome das cidades eram Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então essas são as 7 cidades que realmente se localizavam na província da Ásia, certo? Quinta pergunta: essas igrejas é literal ou simbólica? Essas igrejas é literal ou simbólica? Então, de acordo com o mesmo verso, nós passamos a ter um entendimento que realmente essas igrejas que se centralizavam na província da Ásia era exatamente uma simbologia, amados. Então, elas realmente não eram 7 igrejas literais. Não eram 7 igrejas literais que realmente se localizavam ou se centralizavam na província da Ásia, mas eram 7 cidades que realmente se localizavam aí realmente nesse território. Olha que interessante, mas por que a expressão 7 igrejas, né? Ou a expressão igreja? Então, a expressão igreja, amados, como nós falamos, então, ou seja, como nós acabamos de passar para vocês que realmente essas igrejas não é o sentido literal, mas realmente é um símbolo ou uma simbologia, aí nós entramos com a sexta e última pergunta: essas igrejas é um símbolo do quê? Essas igrejas é um símbolo do quê? Então, 1 Coríntios capítulo 3, verso 16 e 17, capítulo 6, verso 18 ao verso... Não, capítulo 6, verso 16 ao verso 18, amado, do capítulo do mesmo livro de Corinto, e também Romanos capítulo 16, verso 3 ao 5, e Colossenses capítulo 4, verso 15. Então, olha que maravilha. Então, na junção de todos esses textos, nós vamos aqui ter um entendimento esclarecedor que realmente essas igrejas era um símbolo dos cristãos fiéis à palavra de Deus que moravam nessas cidades. Olha que maravilha, certo, amado? Então, de acordo com a palavra de Deus, a palavra nos revela que realmente essas igrejas eram um símbolo exatamente dos cristãos fiéis à palavra de Deus que moravam nessas cidades. Então, por isso que realmente, amados, foi dado esta ordem dessas mensagens reveladas da parte de nosso Senhor Jesus Cristo, transmitida a João por meio de seu anjo, para ser enviada realmente a essas 7 igrejas que se localizavam aí nessas cidades,
ou seja, aí nesse território, exatamente, né, seria enviado a esses cristãos, ou a esses grupos de cristãos que realmente moravam nessas cidades. Olha que interessante, né? Então, cada uma dessas cidades, amados, né, havia ali um grupo de cristãos que realmente morava aí. E realmente essa foi a ordem da parte de nosso Senhor, de realmente enviar essas mensagens a cada grupo desses cristãos que se realmente viviam nessas cidades. Olha que maravilha, né? Então veja a palavra nos trazendo assim um esclarecimento assim claro, né? Muito claro mesmo. E olha que interessante que eu quero aqui compartilhar com vocês, amados. Colossenses capítulo 4, verso 15, que está escrito assim, ó: mandamos saudações aos irmãos que moram em Laodiceia. Saudações também para Ninfa e para a igreja que se reúne na casa dela. Olha só o texto: mandamos saudações aos irmãos que moram em Laodiceia. Saudações também para Ninfa e para a igreja que se reúne na casa dela, ou seja, na casa de Ninfa. Então, olha que maravilha, amados. Então, agora eu quero apresentar o mesmo texto para vocês, agora no sentido simplificado. Olha só, no sentido simplificado. Então, o texto no sentido simplificado, amado, ele é escrito assim: mandamos saudações aos irmãos que moram na cidade de Laodiceia. Saudações também para a irmã Ninfa e para os irmãos que se reúnem na casa dela. Olha que maravilha. Então aqui já o texto simplificado, porque como realmente nós passamos para vocês que o símbolo de igreja é uma representação realmente de pessoas, no caso. Então, quando se refere à igreja que se reunia na casa da irmã Ninfa, então se referia aos irmãos que se reuniam na casa dela. Olha que interessante. Então havia ali um pequeno grupo de irmãos em Cristo Jesus que se reuniam, né, que realizavam suas reuniões realmente aí na casa dessa abençoada, certo, amados? Então veja só que maravilha, que esclarecimento da palavra de Deus. Eu quero ainda continuar aqui em Filemon, verso 1 e 12, que está escrito assim, ó: eu, Paulo, prisioneiro por causa de Cristo Jesus, junto com o irmão Timóteo, escrevo a vocês, Filemon, nosso amigo e companheiro de trabalho, e a igreja, ou irmãos, que se reúne na casa dele. Olha que maravilha, né? Então veja aqui mais outro texto esclarecedor ou confirmativo, né? Confirmando aí novamente, né, que realmente esses irmãos, esses amados irmãos, ou esse grupo de irmãos se reuniu na casa de nossos irmãos aí, que realmente se localizavam nessas cidades, que elas estavam centralizadas aí na província da Ásia. Olha que maravilha. E essa Ásia aí, amado, a Ásia menor, tá, amados? A Ásia menor de acordo com a palavra de Deus. E eu creio de coração que realmente vocês tiveram aí uma compreensão clara, né? Que realmente, principalmente esse sentido aí, sentido de igreja, né? Que realmente não se tratava com referência a sentido literal, não era estrutura, mas sim realmente era uma simbologia dos servos de Deus que realmente se centralizavam aí nessas cidades onde o território, né, onde essas cidades elas se centralizavam nesse território, o território da Ásia Menor, certo, amado? Então creio de coração que vocês compreenderam, e se amanhã o Senhor me conceder a oportunidade, estarei trazendo aí o terceiro estudo com um pouco mais de esclarecimento. Fica na paz de nosso Senhor Jesus Cristo e até a próxima oportunidade. Amém.